Cuidado com a ira. Os sábios da Kabbalah e o Zohar advertem: nunca se deixe inflamar pela ira. A vibração emocional da ira é tão baixa que a sua alma sai do seu corpo momentaneamente, e quando a sua alma retorna, ela não volta sozinha, ela traz um amiguinho negativo, um hóspede indesejado, e esse espírito maligno vai criar caos e eventos negativos na sua vida. Você é uma pessoa que tem ira? Parabéns, a sua alma tem vários sócios. Como isso funciona e como se livrar disso? Você tem alguma noção do perigo que você corre quando você extravasa a ira ou quando você se inflama com a ira? A ira é um cavalo de Troia. É a pior emoção que você pode sentir na sua vida. Você sabe o que é ira? Eu vou ler aqui para você. Ira é considerado uma emoção, uma reação imediata a um estímulo que causa desconforto ou frustração. Mas se fosse só isso, até aí tudo bem. O problema é que quando você se deixa tomar pela emoção da ira, você está se rebelando contra Deus. E por que você está se rebelando contra Deus? Porque foi algum evento externo que aconteceu na sua vida que foi o gatilho para que você deixasse a ira extravasar. Isso é uma pessoa com uma baixa consciência, porque quando você tem uma consciência elevada, você entende que tudo que acontece na sua vida é de sua responsabilidade. Foi você que plantou isso em algum momento no seu passado, nesta vida ou em vidas passadas, e quando um evento negativo vem sobre a sua vida, é uma oportunidade que a luz te dá para você fazer a autocorreção. Em outras palavras, para você não ser reativo. Você não deixar a ira te inflamar. E quando você se deixa dominar por esta emoção terrível chamada ira, você se rebela contra a justiça divina. O resultado disso, a ira baixa tremendamente a sua frequência energética. Você vai ao fundo do poço em termos de vibração, em termos de frequência, e você se desconecta automaticamente da conexão com a luz do Criador. O que é que tudo isso significa e como que você pode combater a ira na sua vida utilizando um nome de Deus específico em meditação? Fica aí que logo depois da vinheta eu te conto tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Benavraham e hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância para a felicidade geral das pessoas, que é a questão da ira. Você conhece alguém que se ira fácil? Ou talvez você seja essa pessoa que se ira facilmente? O que eu tenho para falar para você é que você não deve fazer isso, porque as consequências são danosas. Você está se prejudicando tremendamente cada vez que você se torna reativo e você deixa a ira dominar as suas emoções.
Você precisa entender que toda a vida, toda a energia para que nós tenhamos saúde, prosperidade, energia na nossa vida, vitalidade, isto vem do Criador. E o segredo está no nome de Deus, o Yud-Re Vav-Re. Para quem já acompanha o Kabbalah Emet há mais tempo, você já sabe. O Yud-Re Vav-Re, ele é uma representação, ele é um código dos quatro mundos em que nós, seres humanos, habitamos. O Yud tem a ver com o mundo da emanação, que é Atzilut. A primeira Re tem a ver com o mundo da criação, que é Briá. A Vav tem a ver com o mundo da formação, que é Yetzirah. E a última letra Re tem a ver com o mundo de Asiá, que é o mundo da ação. Quando você desconecta a última letra Re do tetagrama, você interrompe a conexão com a luz divina. E é por isso que nós fazemos o Shema todos os dias para unificar o nome de Deus. Em outras palavras, nos reconectarmos com a energia divina dos 99% da realidade, porque o mundo físico onde nós habitamos e onde nós temos os nossos cinco sentidos, ele é o mundo do 1%. Apenas 1% da realidade acontece no mundo físico, os outros 99% acontecem nos mundos superiores, que são representados pela letra Yud, pela letra Re e pela letra Vav, sendo o mundo de Malhut, que é o mundo físico, a última letra Re do tetagrama. Então você precisa entender isso. A letra Yud é mundo da emanação, é onde nós temos a inspiração divina, é o nosso cérebro direito, é o nosso subconsciente. A primeira letra Re do tetagrama é o mundo de Briá, ou seja, o mundo da criação, é o nosso mundo intelectual, é o mundo da nossa imaginação, o mundo da nossa razão. A letra Vav, que é o mundo de Yetzirah, também chamado de mundo da formação, é o nosso mundo emocional, esse mesmo que nós estamos corrigindo na contagem do Homer nesses dias todos. E a última letra Re é o mundo da ação, é o mundo de Asiá, é o mundo físico onde todas as energias dos mundos superiores se convergem e se manifestam. Por isso que Malhut significa reino. O problema é que quando nós cometemos curtos-circuitos astrais ou curtos-circuitos cósmicos, aquilo que a religião chama de pecado, nós separamos a última letra Re do tetagrama das demais letras, das primeiras três letras. Isso é uma metáfora para mostrar que nós perdemos a conexão com o fluxo da luz divina nas nossas vidas. E a ira é um dos principais curtos-circuitos que você pode cometer, que vai interromper imediatamente a conexão com a luz do Criador. E lembra que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, que a matéria é energia desacelerada. Então, quando você vibra na ira, ela tem uma frequência energética, uma vibração tão baixa que você sai da sintonia da luz. Simples assim, é como você mudar uma frequência no rádio que você está ouvindo. É como você sair da FM e você ir para a AM. Você foi para uma baixa vibração. E aí não tem conexão. Você não se conecta com aquela frequência, com aquela vibração, e aí você não recebe luz. Isso é física quântica pura. A Kabbalah une a espiritualidade com a ciência. Não tem separação. Tudo que o Criador criou, todos esses mecanismos de criação da nossa realidade, a física quântica, as 7 leis de Hermes, que nós já falamos sobre isso, que de Hermes não tem nada, porque foi Abraão que ensinou isso para Hermes, e Hermes só publicou isso e divulgou isso para as pessoas. Todas essas leis, elas compõem o que nós chamamos
do processo de criação da nossa realidade. E quando você entende como essas leis funcionam, você consegue se posicionar, você consegue identificar cada emoção que você tem, cada ação que você faz ou cada reação que você faz, o que isso vai mexer com a sua vibração, com as suas energias, se você se conecta mais com a luz ou se você se desconecta. E é aí que mora o problema, porque quando você desce essa vibração tão baixa da ira, essa vibração ela é tão baixa que a sua alma, que é uma alta vibração, ela sai do seu corpo temporariamente ali numa fração de segundos enquanto a ira está sendo exteriorizada. O problema é que o nosso corpo físico, ele funciona como um bunker para a nossa alma. E quando a nossa alma está dentro do nosso corpo físico, ela tem uma certa proteção contra as energias negativas, porque aí as energias negativas vão se manifestar como inspirações mentais, como pensamentos. E aí, se você chocar esse ovo de cuco, você assumir essa inspiração, esse pensamento como seu e você expandir ele, aí sim ele vai disparar um gatilho emocional e vai criar uma emoção dentro de você. E o teu livre-arbítrio é justamente você bloquear essas inspirações negativas e não dar vazão a esses pensamentos negativos para que você não gere emoções negativas dentro de você. E aí você não vai gerar um ovo de cuco. Você sabe o que é o ovo de cuco? Tem um pássaro chamado cuco na natureza. Esse pássaro ele é preguiçoso, ele não gosta de chocar os seus próprios ovos. Então o que esse pássaro faz? Ele vai lá no ninho dos pássaros vizinhos, joga fora os ovos daquele pássaro, ele bota os seus próprios ovos e vai embora. Quando o pássaro dono daquele ninho retorna, ele vai chocar aquele ovo achando que aqueles ovos são seus e vai nascer um cuco, não um pássaro da mesma espécie daquele que está chocando. E isso que acontece na natureza, isso acontece também na psique humana. As pessoas chocam ovo de cuco. Porque as ideias que brotam na sua cabeça, os pensamentos que vêm na sua cabeça, as inspirações que aparecem do nada, elas têm três fontes. A primeira fonte foi você mesmo que criou esta ideia, você mesmo que está gerando esse pensamento. A segunda fonte, você acessou o inconsciente coletivo da humanidade, você acessou o seu subconsciente. Então você está captando frequências de pensamentos de outras pessoas. E a terceira é quando você é inspirado espiritualmente pela luz ou pelo lado negativo. E aí que está o ovo de cuco. Quando a inspiração vem do lado negativo, ou quando a inspiração vem do inconsciente coletivo, quando você capta pensamento de outra pessoa, você está chocando um ovo de cuco. E qual que é o problema? Quando o pássaro choca o ovo do cuco, o pássaro que está chocando, ele pensa que esse ovo era seu. Então ele pensa que aquela cria que nasceu é sua. Ele não consegue ver distinção nisso. O ser humano é a mesma coisa. Quando o pensamento brota na sua cabeça, você acha que ele é seu. Você precisa identificar de onde vem esse pensamento. Como você faz isso? Aplica Gevurah nos pensamentos. Julga os pensamentos. Esse pensamento ele é positivo? Esse pensamento me traz paz? Esse pensamento vai gerar boas vibrações? Esses pensamentos vão disparar emoções positivas em mim? Esses pensamentos vão fazer bem para mim e para outras pessoas? Esses pensamentos vão ferir outras pessoas? Pronto, este é o limite. Quando você colocou dentro deste limite, não se encaixou ali, rejeite esse pensamento, é simples assim. É por isso que Jesus falava: vigiai e orai em todo o tempo, porque o diabo anda ao derredor procurando alguém para tragar. Então, como que você faz isso? Você vigia os seus pensamentos. Jesus estava colocando esses conceitos de física quântica na mentalidade das pessoas da época. Ele não podia falar abertamente de física quântica, de inconsciente coletivo, de subconsciente, de entrelaçamento quântico, que é o que ocorre na prática.
Então, para colocar isso dentro de um contexto para as pessoas daquela época, ele falou: olha, tem uma força negativa que vocês chamam de diabo. Ela anda em derredor, ela está procurando alguém para tragar. Por isso, orai e vigiai em todo o tempo para você não entrar em tentação. É disso que ele estava falando, de física quântica, de como os pensamentos brotam na nossa cabeça. E eles têm três fontes. Então você precisa entender como essas coisas funcionam. E o teu livre-arbítrio está exatamente em você discernir esses pensamentos e colocar guardas nas tuas portas, julgar esses pensamentos, não deixá-los entrar, não expandir esses pensamentos e essas ideias. É aí que você mata a cobra na fonte. E como que faz isso? Você tem que vigiar e começar a praticar isso. Você vai conseguir o tempo todo? Não, você não vai conseguir. Isso é que nem andar de bicicleta. Você vai cair algumas vezes, mas você precisa exercitar o seu músculo mental, o seu músculo cerebral. Ele funciona igual o músculo físico. Se você não colocar carga, exercer resistência, o seu músculo não vai crescer. Lembra do princípio da correspondência. Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Tudo gira em torno dos mesmos princípios. Assim como o seu músculo precisa de carga, de esforço e de resistência da carga para ele se desenvolver, o teu cérebro, o teu músculo mental também precisa de resistência, resistir ao seu ego, resistir à reatividade. Esse é o segredo, pessoal. E é quando você passa a vigiar e você começa constantemente tentar impedir que aqueles pensamentos se expandam. Aí ele se expande quando você não está vigiando. Mas quando você percebeu que esse pensamento entrou, você na hora aborta ele e aborta aquela emoção. É assim que você faz, pessoal. Esse é o problema. As pessoas têm preguiça mental, as pessoas preferem ficar nos seus paradigmas, ficar nas suas crenças limitantes, pedindo Deus me livra, Deus me ajuda, Deus socorro. Deus não vai ouvir as tuas palavras. Deus, o universo, ele só tem uma linguagem, é a linguagem energética que sobe das tuas emoções. Aprenda isso. Então a ira, ela tem uma emoção tão baixa que você desconecta da sintonia, da frequência, da vibração da luz do Criador. E aí o que que acontece? Quando você se desconecta, a vibração e a frequência da ira ela é tão negativa que a sua alma, que é uma alta frequência, uma alta vibração, ela momentaneamente, por milésimo de segundos, ela sai do bunker, ela sai de dentro do seu corpo. Quando ela retorna, ela não retorna sozinha. Um espírito maligno gruda na sua alma e retorna junto para o seu corpo. É isso que nós chamamos de quelipá, de casca de negatividade. E essa casca de negatividade, esse espírito maligno, ele vai gerar caos, ele vai gerar eventos negativos na sua vida. E depois não adianta você ficar suplicando para Deus, Deus socorro, por que que isso está acontecendo? Deus socorro, me livra, Deus que injustiça, por que que isso está acontecendo na minha vida? É porque você não entendeu ainda que você é a causa da sua realidade. Só que você está se colocando no lugar do efeito. Toda vez que você é reativo, você deixa de ser a causa e você se torna o efeito. Não seja reativo. Toda a Cabalá nos foi dada por um só objetivo: retirar do ser humano essa fraqueza emocional de ser reativo. Utilizar os nomes de Deus, baixar essas consciências divinas, fazer os downloads desses drivers mentais para dentro da sua consciência que vão te ajudar a parar de ser reativo na sua vida. O que é ser reativo? Ser reativo é quando o seu mundo emocional, ele é o efeito e não a causa. Como que isso funciona? Toda vez que uma circunstância e um evento externo na sua vida der causa a uma emoção, você está sendo o efeito e não a causa. Você é a causa quando você escolhe qual sentimento, qual vibração,
qual frequência você vai vibrar, independentemente do que está acontecendo fora de você. E é aí que você vence o maligno, é aí que você vence o seu ego, é aí que as circunstâncias negativas se evaporam da sua vida. Você fez a correção interna, você realizou o seu ticum. Você aprendeu a dominar o seu interior, você aprendeu a dominar as suas emoções, você aprendeu que você, pelo seu livre-arbítrio, você pode ser a causa das suas emoções, e são as suas emoções que criam a sua realidade. Então não importa o que aconteça lá fora, mantenha uma alta vibração emocional dentro de você, na confiança na luz, na certeza absoluta, na compreensão de como a sua realidade é criada, fazendo um esforço mental, um esforço emocional para vibrar na alegria, no contentamento, na satisfação, na gratidão, em toda e qualquer circunstância, porque daí os eventos negativos da sua vida param de acontecer, porque agora você começou a semear bons eventos na sua vida, você está mandando boas vibrações para o universo, e o universo vai trazer essas boas vibrações de volta em eventos na sua vida. Simples assim, pessoal. E é por isso que você não pode, de maneira alguma, dar vazão para a ira na sua vida. Tá, mas tudo bem, eu não sabia disso, muitas vezes eu dei vazão para a ira na minha vida, quer dizer que tem um monte de quelipá pendurado em mim? Exatamente, isso mesmo, tem um monte de quelipote pendurado em você. E o que que elas fazem? Cegueira espiritual, cegueira mental, você não consegue enxergar claramente as situações, gatilhos emocionais que disparam em sentimentos negativos, e você fica nessa roda viva, criando cada vez mais karma na sua vida. Eventos negativos acontecem lá fora, você se torna o efeito novamente, gerando emoções negativas dentro de você. Essas emoções sobem lá para o universo, descem mais eventos negativos e você fica retroalimentando o caos, o karma na sua vida. Então pare com isso, aprenda, seja sábio, tome uma postura, decida firmemente. Lembra de Daniel, no livro de Daniel, que Daniel decidiu firmemente não se alimentar das iguarias das mesas do rei. Não estava falando de comida, pessoal. Eles estavam falando da mentalidade daquele povo. Eles estavam falando dos paradigmas, das crenças daquele povo. Daniel decidiu se alimentar com a Cabalá, aquilo que ele tinha aprendido lá em Israel, para manter a consciência dele blindada contra essas coisas, para que os eventos negativos que aconteciam na Babilônia não contaminassem Daniel por dentro e um monte de evento negativo começasse a acontecer na vida dele. É disso que o texto está falando, pessoal. Você não pode tomar nenhum texto bíblico literal, nem a Torá, nem os escritos do Velho Testamento e muito menos o Novo Testamento. É tudo codificado. É por isso que Jesus ensinava as massas em parábolas, mas para os seus discípulos ele falava os segredos, os mistérios do reino dos céus. E o que é que são esses mistérios? É a física quântica, é a lei da atração, são as 7 leis de Hermes. É quem Deus é quem você é e como o processo da criação da nossa realidade é criada. E aí tudo isso se resume em só uma coisa: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você está vibrando no amor para o teu próximo, é porque está vibrando em amor com você. E aí, só energia boa vai subir para o universo e o que vai voltar são eventos felizes, eventos positivos na sua vida, pessoal. Entenda isso. Tá claro isso que eu estou falando para vocês? O perigo e o risco que você tem quando você se torna reativo e você deixa a ira extravasar dentro de você? Então não faça mais isso. Mas vamos lá, qual que é o remédio? Que é disso que a gente estava falando. Existe um dos 72 nomes de Deus que é Kaf-Re Tav. É o mesmo nome que nós meditamos lá em Purim, quando a gente lê o pergaminho de Esther. E este nome ele é
utilizado para destruir toda a negatividade. Lembra lá dos 10 filhos de Amã? Os 10 filhos de Amã é uma metáfora de toda essa negatividade. Quando a sua alma sai do seu bunker porque você fez algo extremamente negativo, ela por frações de segundos, ela sai do seu corpo porque você está vibrando muito negativo e ela é uma alta frequência, não condiz as duas coisas, e aí quando ela retorna com aquele hipótese, ela retorna com essas cascas de negatividades, ela retorna com esses amiguinhos negativos, espíritos malignos que vão causar caos na sua vida. Aí você tem vários sócios junto com a sua alma dominando a sua vida. E você não quer isso. Você quer que a sua alma domine a sua vida. Porque esses sócios, esses amiguinhos negativos, ele tem um alto poder de influência sobre o seu ego. Então entenda isso, você precisa eliminar essas cascas de negatividades. Como que você faz isso? Então vamos lá, primeira coisa, vamos lembrar lá de Jesus. Você vai vigiar os teus pensamentos e você vai triar os teus pensamentos e você vai colocar guarda nas tuas portas. Você não vai deixar entrar pensamentos negativos. Entrou, você reconheceu, você aborta eles imediatamente. Expandiu alguma emoção negativa dentro de você? Aborta ela para que você não faça uma ação reativa, responder algo desagradável para uma pessoa, revidar alguma coisa. Não importa, ou seja, qualquer coisa reativa que você faça na sua vida. Quando você reage, você não é a causa, você é o efeito. Você está reagindo a uma circunstância externa que está mandando nas suas emoções. E esse é o ser humano caído. Isso é um efeito da queda. Nós precisamos restaurar isso, voltar ao status quo antes da queda de Adão, onde nós éramos responsáveis, onde nós éramos a causa da nossa vida, a causa das nossas emoções, a causa da nossa realidade. Simples assim. Então, este nome que vocês estão vendo na tela, Kaf Retav, é para eliminar, destruir as negatividades que você, sem saber, nas suas ações reativas, você deixou que entrasse dentro de você. Essas kelipotes, essas cascas de negatividades. E é este nome, Kaf Retav, que vai destruir essas cascas de negatividade. Então você precisa meditar este nome constantemente, frequentemente, e aí quando você coloca constância nisso, você vai entender que tudo que você restringe por 40 dias, você elimina aquele mau hábito, você elimina aquele pote, você destrói aquela força negativa que te prendia, que te influenciava e que escravizava a sua consciência. Então, o que é que você tem que fazer? Eu vou fazer hoje a meditação com vocês aqui, guiada, e você tem que fazer esta meditação durante 40 dias. E você precisa vigiar o que você pensa e não dar vazão para os pensamentos negativos. E não ser reativo em nada na sua vida. Seja proativo. Decida com a sua consciência como você vai agir diante das circunstâncias. Pense, o leite já está derramado, não adianta eu brigar. Então eu não vou ser reativo. Tente solucionar isso da maneira mais sábia possível, menos danosa possível. Esse é o segredo, pessoal. Você precisa ter jogo de cintura espiritual. É disso que nós estamos falando. É disso que trata a Kabbalah. A Kabbalah nos devolve a capacidade de nós termos a causa das nossas emoções, de nós termos jogo de cintura espiritual, jogo de cintura mental. E é isso que a ciência, a psicologia estuda, e eles chamam isso de inteligência
emocional. É tudo uma coisa só, pessoal. Lá no Jardim do Éden havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, que são esses conhecimentos da Cabalá que eu estou passando para vocês, e a árvore de todas as ciências e todos os conhecimentos que nós temos hoje. É isso que significa as árvores lá no Jardim do Éden. Quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, o homem perdeu o acesso a esses conhecimentos da Cabalá que eu estou ensinando para vocês, como que você funciona internamente, como você tem sido o efeito e não a causa, para que você tome uma posição e você passe a ser a causa da sua realidade, a causa das suas emoções. E assim você entende que as árvores que havia no Jardim do Éden são as ciências, é o conhecimento da Cabalá, que é a árvore da vida, e o conhecimento do bem e do mal, que gerou esse estado psíquico de reatividade na humanidade. Então pare de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pare de ser reativo na sua vida. Mas vamos lá, vamos meditar, porque eu tenho certeza, se você fizer isso que eu estou te falando durante 40 dias, você vai experimentar uma transformação verdadeira na sua vida e você vai ter um salto de consciência que você jamais imaginou na sua vida. Então vamos meditar então este nome. Vamos lá então. Nós vamos respirar 3 vezes profundamente para eliminar toda a atuação do nosso ego. Nos projetamos numa Maguen da vida, a cor dourada, que é proteção. Neste momento da meditação, a nossa alma está saindo do nosso bunker, que é o nosso corpo físico, e ela está entrando na Merkavá, no carro espiritual, que é exatamente o Maguen Davi, e nós nos projetamos como uma coluna de luz. E o Maguen Davi é a proteção para que a gente possa entrar no mundo espiritual, para a gente poder baixar a luz divina. Quando a alma entra no Maguen Davi, ela está protegida, mas quando ela sai pela ira, ela está desprotegida. É por isso que as Kelipots grudam nela. Mas quando você se projeta num Maguen Davi, na Merkavá, você está protegido, pessoal. É isso que é o cubo de Metatron, é isso que é Merkavá, é o Maguen Davi. Então nós somos como uma coluna de luz dentro deste Maguen Davi. Agora nós projetamos um outro Maguen Davi à nossa frente e nós vamos chamar as letras. Por que, que as letras são chamadas dentro de outro Maguen Davi? Para proteger esta energia, para que as trevas não roubem esta energia. Então nós chamamos a letra Kaf e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Chamamos a letra Tav e acendemos. Acender as letras significa que você tem consciência para que este nome serve, qual é a consciência divina que ele hospeda. E a consciência divina que ele hospeda é exatamente destruir a negatividade, baixar esta luz, essa consciência divina em nós, que vai reescrever os paradigmas limitantes, vai eliminar as crenças limitantes e vai nos ajudar a destruir e eliminar todas essas cascas de negatividade que grudaram na nossa alma. Agora nós unimos todas as chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde as letras estão hospedadas. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio e ilumina o nosso cérebro. No nosso cérebro, essa luz recebe energia elétrica, que é a energia do cérebro.
É uma energia bioelétrica. É esta energia do nosso cérebro, o disparo dos neurônios, a eletricidade que corre no nosso cérebro, que vem dos alimentos que nós ingerimos através de um processo de bioeletricidade, pessoal. Então, nós estamos aportando eletricidade a esta luz, porque essa luz ela vem de maneira muito etérea, muito fina, muito elevada, e nós vamos agora começar a dar elementos para materializar essa luz no mundo físico. Então, essa luz desce agora ao nosso coração, ilumina o nosso coração, e no coração nós aportamos a esta luz energia magnética, magnetismo. Essa luz desce agora ao nosso fígado e nós aportamos energia gravitacional a esta luz. Essa luz sobe ao coração, ilumina o coração novamente, deixa essa luz aí parada um pouquinho, pessoal. Lembra que isso que nós estamos fazendo é a palavra Meller em hebraico. As iniciais da palavra Meller, se você pegar a palavra Meller, cada uma das suas letras, elas são as iniciais de três palavras em hebraico: Mor, Lev e Kaved, que significa cérebro, coração e fígado. É esta tecnologia da alma, é essa tecnologia espiritual. E quando a gente fala espiritual, nós estamos falando do nível do reino quântico, pessoal. Entenda isso. Então, Meller significa rei. O que é ser rei em hebraico? É eu ser dono do meu destino, dominar a tecnologia para conectar o mundo inferior, que é o mundo da matéria, o mundo de Malhut, que nós habitamos, com os mundos superiores, com os mundos do 99% de onde flui toda a energia, toda a luz divina que nós necessitamos no mundo físico para se transformar em eventos positivos na nossa vida, pessoal. Agora essa luz sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, desce ao coração, ilumina o coração. Cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma uma enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça, dentro do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. E essa luz branca, ela vai caindo sobre nós em centelhas de luz, uma chuva de luz sobre nós, que vai imantando toda a nossa aura. Visualize a sua aura, como ela tem rachaduras, como ela tem fissuras, e como ela tem, no meio dessas fissuras, essas quelipotes, essas cascas de negatividades, e veja como essa luz vai eliminando essas cascas de negatividades e ela vai consertando as brechas da nossa aura e ela vai restaurando o nosso escudo energético da nossa aura, do nosso campo eletromagnético, com esta luz divina que destrói os invasores negativos que penetraram pelas brechas que nós abrimos quando nós fomos reativos e consertam nosso campo eletromagnético. É isso que este nome, essa luz, faz, pessoal. Então visualize, observe isso na sua mente. Exerça certeza absoluta nisso. Utilize a sua imaginação para visualizar isso. Lembra da física quântica. O observador determina se a partícula se comporta como onda ou como partícula. Você não quer materializar isso na sua vida? A luz divina está vindo como onda, então observa isso acontecendo para você materializar essa onda em partícula. E no mundo físico, o teu campo energético ser corrigido, pessoal. É isso que é Kaf Retave, destruir a negatividade. E visualize também essa luz no teu interior, iluminando toda a escuridão dentro de você. Quando eu falo escuridão, são esses gatilhos emocionais que te levam à reatividade. Assim como você chega no seu quarto, ele está escuro e você aperta o interruptor,
e a luz se acende e você pode enxergar claramente, da mesma forma essa luz dentro de você. Imagine essa luz te iluminando por completo dentro de você, te mostrando todos os desvios emocionais que você tem para que você possa fazer uma faxina e eliminar isso da sua vida. Faça essa reflexão e veja a luz destruindo todos esses traços e caráteres negativos dentro de você. Faça isso por um tempo. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos retornando, visualizando a coluna de luz que está lá dentro daquele Maguen Davi, retornando para dentro do nosso corpo. E nós vamos respirar 3 vezes novamente. E agora nós podemos abrir os olhos. Poderoso isso! Faça isso todos os dias, durante esses 40 dias, e você vai ver a transformação que você vai obter no teu interior. E quando você transformar o seu interior e parar de ser reativo na sua vida, você vai ver todos os obstáculos externos na sua vida sendo removidos. Você vai ver a prosperidade chegando, você vai ver a alegria sendo restaurada, você vai ver a felicidade tomando conta da sua vida. A Kabbalah é prática, pessoal. Ela não é para você ficar só no mundo das ideias. Você precisa colocar em prática. Não adianta você saber que existe este nome de Deus e que ele tem esta finalidade se você não faz as meditações cabalistas. Paga para ver. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Faz a experiência você mesmo, depois você me conta. Persista nisso, seja persistente, injete persistência, que você vai ver, você vai eliminar todas as 7 emoções que você tem dentro de você, que são as 7 que nós estamos tratando na contagem do Homer. Está tudo interconectado, pessoal. Então faça isso que eu tenho certeza que você vai ter um salto quântico enorme na sua vida. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah